E o Bitcoin, como que você encara aí? Porque algumas pessoas falam que, meu Deus, chegou no ápice, não cresce mais. Outras pessoas falam, isso é só o começo. Como que você encara isso? Ah, eu sou um entusiasta, cara, de cripto. Apesar de não ter muito, eu acho que eu tenho menos de 5% do meu patrimônio em criptomoedas. Mas, cara, eu vejo que é o seguinte, eu vejo que a gente muda o Brasil pela iniciativa privada. Eu acho que o governo, ele tem muitas boas intenções, mas às vezes ele se perde nas suas boas intenções em causar maus resultados, tá? Não necessariamente porque ele é mau, mas porque ele Sim, é bom mesmo. E ele só não tem uma relação de causalidade muito aprofundada. Então, eu vejo que é importante que a gente consiga se proteger de possíveis confiscos do governo, a gente consiga se proteger para ter uma economia livre com criptomoedas. Eu quero um mundo assim, eu quero um mundo mais livre, um mundo que eu não vou ter medo de ter confisco da minha propriedade privada, né? Então eu compro criptomoedas porque eu acredito nessa ideologia, mais do que simplesmente em Bitcoin ou qualquer outra, né? Eu tenho uma carteira de criptos e, cara, se subir, maravilha, eu acho que tem um potencial enorme de subir sim. A economia, a gente já viu que existe uma correlação, né, com até a Nasdaq, com o próprio preço do Bitcoin, diretamente proporcional. Então, na prática, a economia do mundo está prosperando, o Bitcoin vai prosperar também, vai estar todo mundo crescendo. Só que a volatilidade do Bitcoin é muito maior, né? Então ele acaba, ou de qualquer outra sim. cripto. Então eles acabam se valorizando muito mais. Então, assim, eu não quero ser o messias aqui da profecia, mas se eu não acreditasse que ele fosse dar certo, eu não colocaria o meu dinheiro. Uhum, uhum. Eu acho que ele tem um potencial enorme ainda de ser amplamente utilizado no nosso dia a dia. E dólar, você encara que é um bom momento, como ele está caindo para comprá-lo, ou não, não é um bom momento? Ó, eu vejo assim, em 1994, a gente começou com o Plano Real, né, o governo de Itamar Franco. Você deve se lembrar ali, foi administrado pelo Fernando Henrique Cardoso, na época não era presidente, o presidente era Itamar Franco. Eu não era nem nascido ainda, mas eu sim, um pouquinho de história eu lembro. Então, eu também não era nascido não. E, e aí, o plano Real, ele começou com aquela trava de R$ 1 para $1, né? Não sei se você chega a lembrar de quando você estudou isso daí. Então, lá em Aham. 1994, houve uma Um para transição um. entre o Cruzeiro para uma coisa chamada de URV, Unidade Real de Valor. Aí, basicamente, o que acontece? Né? Uma URV era igual a $1, e aí todos os mercados da época, eles tinham que precificar o seu produto em URVs. E no momento em que a pessoa chegasse no balcão, ao invés de usar o RVs, aí convertia o valor do RV em cruzeiro, não sei se era cruzeiro ou cruzado na época, uma dos dois aí. Aham. E aí o governo depois ele falou, olha só, agora que a gente já implementou esse modelo do RV, que tudo é precificado de acordo com o RV, agora a gente vai mudar de novo, vai fazer assim, ó, toda URV vai valer R$ 1. E como o RV valia $1, então R$ 1 passou a valer $1 também. E aí criou-se essa nova moeda, né, que aumentou muito o poder de compra dos brasileiros, cara. Porque antes, com uma inflação culminante de 2 dígitos ao ano, era muito caro você importar produtos estrangeiros. A partir do momento em que o governo conseguiu criar essa paridade de 1 para 1 com o dólar, do real com o dólar, de repente ficou muito barato de você importar produtos estrangeiros. E quando você aumenta a oferta de produtos estrangeiros aqui no Brasil, o que acontece com o preço deles? Cai pelo efeito da oferta da procura. Então você tem um monte de produto estrangeiro entrando, porque está barato de comprar. E se o preço dos produtos está caindo, o que acontece com a inflação? Cai também. Ou seja, o Plano Real foi uma excelente política para controlar o acúmulo da inflação no Brasil. Mas tinha um problema. Como importar produtos estrangeiros estava muito barato, então existia um incentivo muito grande para o capital sair do Brasil. Né? Os Sim. brasileiros estavam comprando muito capital lá de fora. E a gente sabe, né, como eu acabei de falar, se você tem uma relação de caramba, agora eu estou oferecendo muitos reais no mercado para vender reais e comprar dólar, o que acontece, o que tem de acontecer com o valor do real? Ele cai em relação ao dólar, o dólar sobe. Então existia uma pressão imensa para que o real perdesse o seu valor, porque tinha muito real saindo do Brasil. Só que o que aconteceu? O Banco Central ele chegava a fazer uma coisa chamada de swap cambial. Swap cambial é quando ele pegava a sua reserva financeira, o Banco Central ele tem uma reserva de acho que são
talvez eu esteja errado aqui, tá? Mas eu acho que em torno de 300 bilhões de reais, algo do tipo. Então é um negócio surreal, mano, é muita grana, né? Muita grana. E aí o Banco Central ele começava a fazer o quê? Pô, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar dólar, mano. Porque aí eu faço o quê? Desculpa, eu pego esse dinheiro que era em dólar, eu vou comprar reais, porque eu enxugo a quantidade de reais da economia, eu tiro todo esse real que está sendo vendido e eu aumento a disponibilidade de dólar, eu controlo essa paridade de 1 para 1. Só que isso, sendo feito durante muito tempo, vai chegar um momento em que essas reservas internacionais do Banco Central, nesses valores de 300 bilhões aí, vão acabar. E aí, quando estava acabando, chegou o Armínio Fraga, que era o presidente do Banco Central, ele falou assim, galera, vamos fazer o seguinte agora? Vamos parar com isso daí, vamos criar o tripé macroeconômico, que ele fala. Tripé macroeconômico que mudava a política de câmbio fixo, que era da paridade de R$1 para $1, para uma coisa chamada de câmbio flutuante, em que o real ele deixa de ser controlado pelo Banco Central com esses swaps cambiais, ele passa a ter um preço regido livremente na economia. E aí, no momento em que o Banco Central deixou de intervir na economia com esses swaps cambiais, o que começou a acontecer? O preço do dólar disparou, velho. Em uma semana ele dobrou de valor ali. O real ele deixou de valer um dólar, né, passou a valer 50 centavos ali. Então, ele perdeu metade do seu valor. E o dólar dobrou. E depois de um tempo isso não parou mais, cara. Isso foi em 1997, tá? Então você pensa, porra, desde 1997 até hoje, qual que foi a direção que o dólar teve? Aqui, ó, para cima. Por quê? Porque o valor de uma moeda está relacionado ao lastro da sua economia. Os Estados Unidos, se ele cresce mais do que o Brasil, se ele tem mais inovação, se ele tem leis de propriedade privada que são mais sólidas do que a do Brasil, se eles têm governantes que são melhores administradores, então ele tem de ser uma economia que produz mais que a gente. Se essa é uma realidade que a gente continua vendo para o longo prazo, o dólar sempre, no longo prazo, vai tender a se valorizar em relação ao real. Então, poxa, Breno, você acha que é um bom momento para você comprar dólares hoje? Eu falo, cara, a não ser que você pense que o Brasil, de repente, ele vai virar os Estados Unidos, vai começar a crescer a rodo aqui, e vai passar o crescimento dos Estados Unidos. Eu acho improvável. Então, eu acredito sim que a gente está num bom momento para comprar dólar, porque eu não acredito que tenha possibilidade do real acabar se valorizando em relação ao dólar a ponto de descer os patamares de estava lá $1 sendo R$3. Acho extremamente improvável. Pode acontecer? Pode, né? Posso estar falando caquinho. Mas no longo prazo, o que eu acredito, é uma convicção minha de que, Breno, né, de que a economia norte-americana tem um lastro muito mais seguro do que a nossa. Entendi. Boa. E você, Breno, o que você gosta de investir? Você fala, putz, isso, de fato são os meus preferidos nos meus investimentos. Então, eu não tenho uma carteira com alguns poucos investimentos, né? Eu tenho uma carteira que é bem diversificada até. Então, eu tenho uma parte da minha carteira que tem fundos imobiliários, que é principalmente a parte da minha carteira que me gera renda, para me trazer segurança financeira por meio de renda passiva, né? Eu tenho a parte da minha carteira que é um pouco mais arrojada. Então, eu tenho criptomoedas, eu tenho small caps e todas as empresas de diferentes setores. Não adianta simplesmente você ter, por exemplo, o setor bancário, um setor de energia e falar, tá bom, né? Você tem que ter setor industrial, automobilístico, você tem que ter o setor, sabe, de energia, de educação, todas essas coisas que são setores que têm influências diferentes da economia, né? Elas não criam uma correlação tão forte entre si. Então, acho que todo mundo tem que ter ativos estrangeiros, então ações internacionais, todo mundo tem que ter ações nacionais de diversos setores, fundos imobiliários e não acho que todo mundo tem que ter cripto, mas se quiser colocar na carteira um pouquinho, não acho que machuca, não.